Oi, Maurício! Bem-vindos a mais um Medo em Companhia. Gente, quero pedir desculpa pra vocês porque semana passada não teve episódio, mas semana passada foi muito complicada pra mim. A minha mãe tá com um problema de saúde, minha mãe vai ter que operar os 2 joelhos e aí ela teve um excesso de dor nesses dias. Ela tá com artrose, né, nas articulações do joelho. E ela estava fazendo o tratamento, tentando melhorar isso, mas não está melhorando, então ela vai ter que fazer cirurgia. E nessa semana ela sentiu muita dor, ela ficou sem conseguir andar, então eu tive que ajudar ela em tudo isso. E foi complicado. É horrível ver as pessoas que a gente ama passando dor, né? E, nossa, foi horrível. E foi muito difícil, porque além de fazer o meu trabalho, eu tive que também dar suporte para minha mãe, então faltou tempo. Então, eu peço desculpas a vocês, mas foi por isso que eu não consegui gravar o episódio. Enfim, mas hoje a gente já tá voltando. Eu vou contar 6 histórias, coloquei uma história a mais pra me redimir com vocês. Uma história teve um plot twist que me deixou chocada. Então, assistam até o final, porque essa história vale muito a pena. Eu esperava uma coisa e ela foi pra outra direção completamente diferente. E, meu Deus do céu. Mas enfim, são histórias incríveis, espero que vocês gostem, porque eu amei ler todas elas. E vamos começar o episódio, não vou mais ficar enrolando, porque como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. A gente vai começar com a história da Thelma. A Thelma contou que ela já teve várias experiências sobrenaturais na vida, mas uma delas marcou ela demais. E aconteceu quando ela tinha 9 anos de idade. Ela falou que ela estava dormindo no quarto dela e aí, no meio da madrugada, ela escutou o barulho da porta do quarto abrindo. Isso fez ela acordar, ela ainda estava meio grogue de sono. Ela olhou para a porta e ela viu uma garotinha de uns 2, 3 anos de idade. Tinha cabelo preto, liso, franjinha. Entrar no quarto e vir parar perto da cama dela, da Thelma. A Thelma falou que era uma criança muito nítida. Tipo assim, parecia uma criança que estava ali de verdade. E essa menininha veio, sentou do lado da Thelma, na cama, e virou pra Thelma, ficou olhando pra ela por alguns segundos e, de repente, ela virou pra Thelma e falou: "Só você pode me dar o que eu preciso." Depois disso, a Thelma sentiu uma dor muito forte, que ela não sabia nem localizar de onde estava vindo, sabe? Se ela estava com dor no, sei lá, no braço ou na perna. Era uma dor generalizada e muito, muito forte. Ela falou que ela deu um grito de dor. E com esse grito de dor, ela acabou acordando a mãe dela e a mãe dela veio entrando correndo no quarto para ver o que estava acontecendo. A Thelma chorou muito de dor e aí essa dor foi passando, né? E quando passou, ela conseguiu contar para a mãe dela o que tinha acontecido. Essa menina também desapareceu assim que a mãe da Thelma entrou no quarto. E aí, bem, ela contou tudo, quando ela conseguiu se acalmar, ela contou tudo para a mãe dela e conforme ela ia contando e ia descrevendo essa criança, a mãe dela foi ficando cada vez mais apavorada. E aí a mãe da Thelma contou pra ela que antes da Thelma nascer, ela teve uma filha e essa filha tinha falecido aos 2 anos de idade. E que era exatamente a criança que a Thelma tinha descrito, sabe? Uma criança com cabelo liso, preto, de franjinha. Então a mãe da Thelma tinha muita certeza que era a filha dela que tinha falecido. A Thelma falou que na época ela nem conseguiu entender muito bem a situação, porque ela tinha só 9 anos de idade, mas a mãe dela falou que achava que elas deveriam rezar para a alma dessa irmã, dessa criança, que ela acredita que essa criança estava precisando era disso, que ela tinha ido lá para pedir exatamente isso, sabe? Uma oração, enfim. E aí a Thelma falou que ela e a mãe fizeram isso, acenderam velas, rezaram durante alguns dias e aí ela nunca mais viu essa criança, mas que foi uma experiência muito nítida e muito assustadora que ela nunca mais esqueceu. A próxima história é da minha seguidora Cibele, e a Cibele falou que ela trabalhou por muitos anos num pet shop. E ela viveu muitas coisas estranhas nesse pet shop. Ela falou que esse pet shop tinha sido construído onde antes era uma empresa, um negócio da companhia elétrica da cidade dela. E ela falou que tinha muitas coisas de relatos, assim, né, de fofocas na cidade, falando sobre acidentes que tinham acontecido nessa companhia elétrica e que pessoas tinham perdido a vida ali naquele lugar. Então a Cibele falou que várias vezes elas viviam experiências estranhas nesse pet shop. Ô, meu filho, eu tenho que trabalhar.
Ele só quer carinho, não quer saber disso. Tá cagando se eu tenho que trabalhar ou não. Mas enfim. A Cibele falou que elas viam muitos vultos, escutavam coisas estranhas, passos, sussurros, enfim. Acontecia muita coisa esquisita nesse pet shop. Ela falou que uma vez ela estava lá sozinha e aí ela decidiu que ela ia na parte de banho e tosa para lavar o cabelo. Ela falou que as funcionárias sempre faziam isso. Era super comum, porque era muito fácil de lavar o cabelo lá no lugar. E aí ela estava lá lavando o cabelo. Ela estava com a cabeça jogada para frente, né, no lugar de banho e tosa, e aí ela sentiu alguém entrar na sala, parar atrás dela e passar a mão pelas costas dela toda, sabe? Tipo, começando no pescoço e indo até embaixo. Ela falou que ela virou na hora, porque ela levou um susto, foi muito nítido, e não tinha ninguém ali com ela. Ela ficou muito assustada e depois disso, ela estava um dia conversando com uma cliente que era muito assídua do pet shop e que essa cliente morava em cima do pet shop. E aí ela estava contando isso para ela, porque ela ficou muito apavorada. E aí essa cliente contou que ela era médium e que ela estava muito acostumada a ver coisas e que ela já tinha visto vários fantasmas ali no pet shop e que todo dia à noite ela ia passear com o cachorro dela e quando ela passava em frente ao pet shop, ela via um homem parado nos fundos do pet shop, onde ficava o balcão que a Cibele trabalhava. Esse homem estava sempre ali parado, emanava uma energia muito ruim. Ela falou que ele era completamente preto, escuro e tinha uma energia muito ruim. Bom, aí essa vizinha contou isso para a Cibele e a Cibele ficou apavorada, né? Aí um dia a Cibele falou que ela estava trabalhando, estava chovendo pra caramba, então assim, não tinha entrado nenhum cliente na loja, porque não tinha quase ninguém na rua, né? Tava chovendo demais, as pessoas tendem a ficar mais em casa, só sai quem precisa mesmo. E aí ela falou que ela estava lá, tinha duas funcionárias na parte de banho e tosa e a Cibele estava lá no balcão dela. E ela falou que tinha um corredor nesse pet shop que tinha uma energia pior, sabe? Era mais densa, mais ruim. Toda vez que ela passava por lá, ela se sentia mal, ela sentia medo. E ela falou que os animais também, os cachorros e tal, costumavam parar em frente a esse corredor e ficar rosnando para lá. Então era um lugar que tinha uma energia ruim mesmo. Ela falou que ela estava lá no balcão dela e de repente ela viu alguém sair desse corredor e ir passando. E ela só viu a cabeça da pessoa, né? Porque tinha prateleiras, essas coisas. Então ela só viu a cabeça da pessoa, era cabelo preto, bem denso. E essa pessoa foi andando pela loja, abriu a porta e saiu. Só que a loja era toda de vidro. Então, assim, dava pra Cibele ver a pessoa saindo e ver a pessoa passando na rua. Pois é, amor. E aí, a Cibele foi e falou que ela correu na hora pra ver quem era, porque ela não tinha visto ninguém entrar na loja, então quem que tava saindo? As duas funcionárias estavam na parte de banho e tosa, ela tava vendo. E aí ela correu pra frente pra olhar e não tinha ninguém na rua, nem de um lado nem de outro. Ela foi lá e perguntou para as funcionárias se elas tinham visto alguém, mas as meninas falaram que não viram ninguém, que não tinha ninguém entrado na loja e a Cibele ficou com essa sensação ruim, sabe? Essa sensação de que era alguma coisa sobrenatural. Enfim, ela falou que teve várias outras situações bizarras nesse pet shop, mas que assim, a mais bizarra foi essa com a Cibele, né? Mas essa mulher que morava em cima do pet shop, que falou com ela que já tinha visto vultos lá, uma vez também falou que ela viu fantasmas parados, que eram pessoas paradas, sorrindo bizarramente dentro do pet shop. A Cibele falou que até hoje, quando ela pensa nesse pet shop, principalmente naquele corredor, ela tem uma sensação muito ruim. Enfim, né, gente? Bizarro. O próximo relato é da minha seguidora Amy, ela só se identificou assim, Amy, e ela contou que ela e o marido estavam assistindo a série da Netflix sobre o Ed Gein. Que o Ed Gein é um serial killer que morou nos Estados Unidos e, enfim, ele foi preso porque ele pegava corpos do cemitério, levava para casa e fazia coisas, tipo, fez uma tigela de sopa de um crânio, fez um abajur com pele humana, ele fazia essas coisas. E assim, a série da Netflix não é muito correta no sentido de factual, sabe? Tipo assim, eles inventaram muita coisa. Muita coisa do que acontece na série não aconteceu na vida real, não. Mas a série é interessante. Se você depois decidir dar uma pesquisada sobre a vida do Ed Gein e sobre o que realmente aconteceu, sabe? Porque realmente não dá pra confiar na série como uma coisa factual que dá pra você saber da vida dele ali, porque não dá.
Mas enfim, ela estava assistindo essa série com o marido dela. E aí ela falou que eles sempre assistem à noite. Ela tem um filho de 8 meses e ela coloca o bebê para dormir e aí eles vão assistir a série. E aí eles fizeram isso num dia, o bebê estava dormindo, ela assistiu a série com o marido, eles começaram a ficar com sono, decidiram parar, o marido dela pausou a série e ela foi colocar o filho no berço. Ela falou que quando ela colocou a criança no berço, que tipo assim, descolou a pele da criança na dela, o menino começou a gritar assim, mas urrar, coisa de filme de terror, como se estivessem machucando ele. Ela falou que demorou para ele se acalmar, para ele voltar a dormir, mas finalmente ela conseguiu. E aí ela colocou ele no berço, foi pro quarto, deitou para dormir. Quando foi umas 3:30 da manhã, novamente ele acordou chorando. E aí ela pegou ele e o marido dela já estava dormindo, né? Ela desceu pro andar de baixo, para a sala, e ficou com ele ali tentando acalmar ele. Ela falou que demorou também para ele acalmar. Foi novamente aquele mesmo grito de horror, de terror que ela viu da outra vez. Ela conseguiu acalmar ele e aí ela deitou com ele no sofá, porque ela ficou com medo de voltar com ele pro berço e ele acordar de novo. Então ela deitou com ele ali no sofá da sala mesmo. Ela falou que ela tava, tipo, tentando dormir, mas não tava conseguindo. Quando de repente ela começou a escutar barulho de alguém andando no andar de cima e derrubando coisa, fazendo uma barulhada mesmo. Ela ficou meio assustada, pensando que o marido dela tinha levantado e estava derrubando as coisas, e mandou uma mensagem para ele, tipo assim, pô, pega leve, não faz muito barulho não, que você vai acordar o bebê. O marido dela nem respondeu, ela falou que isso durou por alguns minutos, depois o barulho parou, e aí ela ficou com uma sensação ruim, sabe? Uma sensação de que tinha alguma coisa muito errada ali, mas ela não sabia o quê. De repente, ela falou que, tipo assim, assim que ela notou que o barulho tinha parado lá em cima dessa pessoa andando, ela deitou e tentou fechar o olho para voltar a dormir, para tentar voltar a tentar dormir, na verdade, porque ela ainda nem tinha conseguido dormir, né? Mas enfim, quando ela começou a fechar o olho, a série que estava na televisão pausada deu play, sozinha. Ela falou que isso aconteceu umas 3 vezes, assim, em segundos, deu play, pausou. Ela começou a sentir muito medo. Ela falou que era um medo, assim, incompreensível. Como se ela soubesse que tinha alguma coisa ali com ela que não era boa, sabe? Alguma coisa sobrenatural, claro. Ela falou que ela pegou o filho dela e subiu correndo, foi direto pro quarto, acordou o marido dela, porque o marido dela estava apagado, dormindo. E aí ela contou pra ele tudo. Perguntou se ele tinha acordado, ele falou que não acordou, que ele estava dormindo o tempo todo, que ele não levantou. E eles não sabiam o que estava acontecendo. Ela falou que aquela noite ela não dormiu mais nem um segundo, porque ela ficou com uma sensação muito ruim, de medo muito forte. E assim que amanheceu, ela ligou para a mãe dela, pediu para a mãe dela ir lá, contou toda a história para a mãe dela e pediu para a mãe dela ajudar ela. E aí a mãe da Amy falou com ela: vamos limpar essa casa, vamos fazer uma limpeza energética, vamos rezar aqui. E aí elas fizeram isso. Elas rezaram acendendo velas, enfim. E aí, no final de tudo isso, a mãe da Amy falou com ela: faz o seguinte, pega a sua Bíblia e abre e deixa ela aberta numa página aleatória no seu quarto. E deixa uma vela lá acesa, enfim, vai acendendo vela, vai orando, mas deixa a Bíblia aberta. Ela falou que fez isso, naquele dia não aconteceu mais nada, ficou tudo bem. À noite ela colocou o filho para dormir, ela e o marido voltaram a assistir a série. E aí, quando eles deram play na série e estavam lá assistindo, passou uma cena que a mãe do Ed Gein cita Ezequiel 18:20. Eu não tenho muito conhecimento sobre a Bíblia, mas enfim, quem souber vai saber do que se trata. E aí, quando chegou nessa cena, o marido dela pausou e falou com ela: você já tinha assistido essa cena? Ela falou: não, a gente tá assistindo junto, eu não tinha visto nada. Ele: que isso, não é possível. Não, você já tinha assistido. Ela: não, por que você tá falando isso? E aí ele falou com ela: você notou que a Bíblia que você deixou aberta no quarto está exatamente nessa parte da Bíblia? Tá no Ezequiel 18:20. E aí ela falou que ela ficou chocada, porque, tipo assim, é muita coincidência. E ela não consegue muito bem explicar. A Amy falou que depois disso o filho dela ainda teve esses terrores noturnos por mais alguns dias, mas depois isso foi parando e ficou tudo bem. E ela falou que ele só ficou bem depois que eles decidiram trancar a porta do quarto extra. Não é fechar, ela tem que estar trancada. Só que eu não entendi essa parte, porque em nenhum momento antes ela fala desse quarto extra. Então eu não sei, eu não entendi.
Mas enfim, Amy, se você estiver assistindo, explique isso aí pra gente, porque eu não entendi essa parte do quarto extra. Mas depois que ela trancou esse quarto, o filho dela passou a dormir normal, dormir a noite toda, sem esses terrores noturnos. E ela falou também que ela parou de assistir a série nesse dia, porque ela achou melhor se resguardar, porque ela falou que ela estava se sentindo muito sensível com tudo, então ela achou que era melhor ela dar um tempo em coisas de terror e tal, para poder se resguardar um pouco. E foi isso, né? Eu não acho que séries e filmes trazem nada pra casa da gente. Eu acho que quem traz é a gente. Então, assim, se você tá se sentindo sensível e você acredita que aquilo ali possa abrir portas pra outras coisas, ele vai abrir. É isso que eu acredito. Então, eu acho que ela fez bem de dar um tempo, de dar um pause nessa coisa pra poder se sentir mais forte, se sentir menos sensibilizada e conseguir separar a arte do sobrenatural. Porque série e filme é só arte, gente. Mas enfim, aí ela falou que foi isso, que ela viveu essa história estranha e que ela não consegue explicar. A próxima história é do meu seguidor Tiago. E o Tiago contou que quando ele tinha 15 anos aconteceu aquele acidente da TAM 3054, que foi um voo da TAM de rota comercial. Chegando no aeroporto de Congonhas, foi no dia 17 de julho de 2007. Ele tentou pousar no aeroporto, mas não conseguiu. A aeronave não conseguiu frear, ultrapassou os limites da pista e acabou batendo num prédio da Avenida Washington Luiz. E aí foi o segundo maior acidente aéreo brasileiro. Foi um total de 199 mortos. Foi uma tragédia, foi uma coisa horrorosa. Só que quando isso aconteceu, o Thiago tinha 15 anos e ele era um adolescente sem a menor noção de nada. E aí ele falou que no dia que isso aconteceu, ele e um amigo ficaram debochando da tragédia. Eles ficaram rindo das pessoas que tinham sofrido tudo isso. Enfim. Obviamente, hoje em dia ele se arrepende muito disso, mas na época ele não tinha nem consciência do que ele estava fazendo, sabe? Ele não sabia. Enfim, ele era um adolescente. Né? E aí eles ficaram debochando da situação, da história, das vítimas. Passaram o dia fazendo isso. Aí, quando chegou no final do dia, eles se despediram, cada um foi para sua casa. E o Thiago falou que ele chegou em casa, né? Comeu, fez as coisas dele e foi deitar para dormir. Enquanto ele estava lá deitado tentando pegar no sono, ele começou a escutar uns barulhos estranhos na casa dele. Ele falou que já estava todo mundo deitado, dormindo, e ele começou a escutar barulhos vindo da cozinha. Pareciam talheres caindo, pratos quebrando, portas abrindo e batendo. E ele começou a achar tudo muito estranho, né? Porque já estava todo mundo dormindo. Quem que estava na cozinha fazendo isso? Quando o Thiago decidiu abrir o olho para tentar levantar e ir lá ver o que estava acontecendo, ele falou que ele estava deitado e quando ele abriu o olho, ele virou para levantar, ele olhou no quarto dele e ele viu um monte de gente parada no quarto dele. Essas pessoas estavam ali paradas para ele com um rosto de raiva e ele falou que não dava para ver as feições porque parecia que estava todo mundo queimado. Ele não conseguia ver, tipo assim, feições mesmo, mas ele via o rosto das pessoas. Ele conseguia ver que as pessoas estavam com cara de raiva, mas ele não conseguia distinguir detalhes das feições porque estava tudo queimado. Ele falou que essas pessoas foram se aproximando e foram tentando agarrar ele, e ele ficou ali morrendo de medo, sem saber o que fazer. E elas foram se aproximando tanto que ele conseguia sentir a respiração no rosto dele. Essas pessoas foram ficando tão próximas, chegando tão perto dele, que ele falou que estava quase nariz com nariz, sabe? E ele ficou ali, assim, completamente congelado, morrendo de medo. E a única coisa que o Thiago conseguiu pensar em fazer foi começar a rezar e pedir perdão. Por ter debochado, por ter falado tudo que ele falou. E, enfim, ele começou a rezar e pedir muito perdão às vítimas e ao que ele tinha feito. Ele ficou ali, de olho fechado, rezando, até que ele começou a sentir que as coisas estavam mais leves, e aí quando ele abriu o olho novamente não tinha ninguém no quarto dele. Ele falou que ele ficou ali rezando de olho fechado uns 20 minutos. O resto daquela noite ele não conseguiu dormir mais, óbvio. E aí assim que amanheceu ele foi para casa desse amigo e contou pro amigo o que tinha acontecido. Ele falou que quando ele contou, o amigo dele ficou com o olho arregalado e falou: "Cara, eu vivi a mesma coisa." O amigo falou que enquanto ele estava deitado no quarto para dormir, toda hora que ele apagava a luz, essas pessoas apareciam, paradas no quarto dele. E aí ele acendia, gritava a mãe dele,
e aí elas sumiam. Mas toda hora que ele tentava apagar a luz, essas pessoas apareciam. E que também essas pessoas só sumiram quando ele e a mãe começaram a orar. Então, o Tiago tem certeza de que eles estavam pagando pelo que eles tinham feito, sabe? Por debochar de uma tragédia, de uma coisa dessas. Ele falou que ele nunca mais tirou sarro de nada, de morte de ninguém, de acidente, de nada, e que ele entendeu o peso disso, porque ele realmente pagou por ter feito isso, sabe? Ele falou que até hoje ele e esse amigo evitam falar nessa história porque foi tão assustador, foi tão horrível, que eles têm horror, sabe? Tipo assim, eles realmente evitam falar dessa história, mas que foi uma história que marcou e que foi uma lição que o Tiago aprendeu para nunca mais esquecer. A próxima história é de uma seguidora que eu não sei se eu posso identificar ela, porque ela não se identificou no e-mail, ela não falou o nome dela, mas tem o nome dela no e-mail, né, no endereço do e-mail dela. Mas ela também falou aqui que ela não ia colocar o nome de ninguém dessa história, então eu acho que ela não quer ser identificada. Eu acho que é mais seguro eu não identificar ela. Deu pra entender, gente? Enfim, acho que ficou confuso, mas deu pra entender, né? Então, sei lá, eu vou chamar ela de P. Então agora eu vou contar a história da P pra vocês, mas eu vou ler a história, porque é uma história que me impactou. Porque ela tem um plot ali que eu não tava esperando de maneira nenhuma, e enquanto eu tava lendo, eu juro pra vocês que eu fiz assim, porque eu não esperava. Então eu vou ler a história pra vocês, tá? Vamos lá. Eu tinha 20 anos e estava cursando o segundo semestre de fisioterapia numa universidade federal no interior de São Paulo. O ano era 2005. A universidade ficava em uma cidade diferente daquela onde nasci e cresci, uma cidade pequena com cerca de 25 mil habitantes. A cidade onde eu estudava agora era bem maior, com mais de 200 mil habitantes. E eram cerca de 110 quilômetros entre uma cidade e outra. Era uma distância suficiente para eu me sentir independente, mas perto bastante para voltar todo fim de semana e matar saudade da família, das amigas de infância e da minha casa. Então, eu passava a semana na cidade onde estudava e nos fins de semana eu voltava para minha cidade de origem. Nisso, eu precisava pegar 3 ônibus para fazer o trajeto completo. Numa dessas viagens, quando eu estava no segundo ônibus, sentou-se ao meu lado um homem. Ele já era idoso, era estrangeiro e aposentado de uma empresa multinacional. Nós começamos a conversar e foi um papo bem legal. 2 semanas depois, eu o encontrei de novo e outra vez fomos conversando pela viagem. Nesse dia, eu até gostei que ele tenha viajado ao meu lado. É que tinha um moço no ônibus que estava me paquerando, mas eu não queria nada com ele. Então, foi bom o velhinho ter sentado do meu lado, porque eu fiquei livre do outro carinha. Quando o velhinho se sentou ao meu lado, foi como ganhar um escudo. Eu fiquei protegida pelo vovô gringo, pensei, rindo sozinha. E a nossa conversa era assim, uma coisa de amigos mesmo. Parecia que nós tínhamos a mesma idade até. Conversamos sobre tudo. Ele me contou do país dele, sobre como veio para o Brasil, sobre a saudade que sentia da terra natal, sobre como o trânsito do Brasil era diferente da Europa. Falamos sobre perfumes, sobre comidas, e eu falei sobre as aulas de anatomia, sobre como sonhava em trabalhar na área da saúde. Ele ria das minhas piadas, corrigia minha pronúncia das palavras na língua dele. Lembro que ele também disse que meu nome, no idioma dele, significava pessoa de família nobre. Fiquei até meio convencida na época, mas depois descobri que não era bem isso. Acho que ele falou só para me agradar. Nós chegamos, eu me despedi dele com um beijinho no rosto. Mais 2 semanas se passaram e essa era a minha última semana de aula naquele ano. Então, eu vi novamente o senhorzinho. Nós outra vez fomos conversando, falamos sobre diversos assuntos e mais uma vez foi bem legal. Como eu disse, era o segundo ônibus que eu pegava e ainda teria que pegar um terceiro. Porém, quando eu cheguei na rodoviária, o ônibus já tinha partido. Eu fui ligar para o meu pai para me buscar de carro, mas o meu celular estava sem sinal. Isso era comum naquela época. Então eu vi o velhinho ali na rodoviária e pedi a ele para me emprestar o telefone dele. Ele me emprestou, eu liguei para o meu pai, que atendeu e disse que não poderia me buscar naquela hora, só bem mais tarde. Era por volta de 5h30 da tarde e meu pai só poderia me buscar depois das 10. Eu disse para ele que ia tentar dar um jeito de chegar em casa e que ligava para ele depois de novo. Me vendo falar isso no telefone, o velhinho falou: "Vamos jantar lá na minha casa. Você janta e depois liga para o seu pai na hora que ele possa vir te buscar."
Eu topei, não via mal nenhum naquilo. Nós pegamos um táxi e fomos para a casa dele. Era uma casa grande, bem bonita. Antes, durante nossas conversas, ele já tinha me dito que teve um cargo muito bom numa multinacional no setor químico. Chegou a ter mais de 800 funcionários subordinados a ele. Na época eu não acreditei, achei que ele só estava contando vantagem. Porém, vendo a casa dele, comecei a achar que era verdade mesmo. E acho que ele andava de ônibus e não de carro por conta da idade, que já era meio avançada. Então ele fez uma comida e nós ficamos conversando. Ficamos batendo papo, jogando conversa fora. Depois ele me serviu um pouco de vinho e eu bebi. Porém, chegou um momento em que ele começou a, digamos, dar umas indiretas para cima de mim. Ele começou a dizer que no país dele era comum que moças jovens se relacionassem com homens mais velhos e isso lá não era um problema, coisas desse tipo. E começou a dizer que muitas moças faziam isso em troca de um dinheirinho extra, mas que tudo era feito de maneira discreta e ninguém ficava sabendo. E ele falava isso com uma vozinha baixa, com os olhos brilhando. Eu entendi o recado. O velhinho queria mais do que papo. Na época, eu estava solteiríssima e comecei a pensar em como seria fazer coisas com alguém mais velho. Eu queria saber como seria por curiosidade mesmo. Até então, todos os parceiros que tive eram da minha idade. E além disso, eu gostava daquele senhor. Gostava das conversas, da inteligência, da elegância dele. E, sinceramente, essas coisas eu não encontrava em rapazes da minha idade. E ainda ganharia um dinheirinho extra com isso. Veja bem, eu não estava precisando do dinheiro. O que eu queria realmente era sentir a aventura de fazer uma coisa tão errada. Minha família sempre foi muito conservadora, e eu fui criada num ambiente assim. Fiquei imaginando como seria fazer aquele tipo de coisa. Eu queria saber como seria fazer algo do tipo, algo tão incorreto. Na minha cabeça, eu estaria simplesmente fazendo coisas com um amigo, descobrindo uma coisa nova, tendo uma emoção diferente e ganhando um presentinho. Então eu pedi para ele me contar mais sobre essas tais moças que ele tinha falado. Ele disse que acontecia mesmo, que era comum, e aí eu perguntei, mas quanto elas ganham? Perguntei assim, fingindo inocência, e ele me passou números generosos. Aí ele disse, por que você está perguntando isso? Você quer fazer? Eu disse que sim, e ele me ofereceu uma bela quantia de dinheiro, e eu aceitei. O valor foi combinado e fechamos com mais vinho. Eu telefonei para o meu pai e disse que dormiria ali mesmo, na casa de uma amiga, e falei com ele que viajaria no dia seguinte. Eu e o senhorzinho conversamos por mais umas 2 horas, como se nada tivesse acontecido, e eu achei que ele tinha até amarelado. Mas em certo ponto da noite eu virei para ele e falou, vamos? E ele respondeu, claro. Nós fomos até o quarto dele, era um quarto amplo, cama grande, lençóis perfumados, e obviamente não vou entrar em detalhes, mas o velhinho teve um belo desempenho. Eu dormi lá com ele. No outro dia eu acordei na tal cama, sozinha e, obviamente, nua. Eu vesti minhas roupas, que estavam ali do lado, e desci até o andar de baixo. Encontrei o senhorzinho na cozinha tomando café. Eu disse que tinha sido legal, mas que só queria aquilo mesmo e falei para ele que era melhor não nos vermos por um tempo. Ele concordou, me deu o dinheiro combinado e depois disso vieram as minhas férias. Durante 2 dias que se seguiram, eu fiquei pensando naquilo que tinha feito. Então, 2 dias depois de eu ter aceitado aquela proposta, eu estava sentada no sofá da minha casa, sozinha, em casa. Meus pais e minhas irmãs haviam saído. De repente, eu olho para o lado e vejo a minha avó, já falecida, sentada ali, me olhando com um olhar de reprovação e balançando a cabeça negativamente. Ela ficou ali por uns 10 segundos e depois desapareceu. Minha vozinha tinha falecido há 4 anos e ela era a melhor avó do mundo. Eu acho que em toda a minha vida ela jamais me deu uma bronca sequer. Aquela visão, que eu tenho certeza de que era real, era realmente o espírito da minha avó. E ela estava demonstrando que o que eu fiz era muito errado. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu só pensava, meu Deus, o que eu fiz? Eu comecei a pensar sobre o que eu estava fazendo com a minha vida. Eu era uma moça com uma família muito legal e fiquei pensando no que meus pais e minhas irmãs falariam se soubessem o que eu tinha feito naquela noite com o senhorzinho. Então, eu decidi que aquela foi a primeira e a última vez e que eu jamais faria aquilo novamente. No ano seguinte, quando as aulas retornaram, no 4º fim de semana, eu vi novamente o velhinho. Eu entrei no ônibus junto com 2 amigos e ele estava sentado no primeiro banco, ao lado da porta de entrada.
Ele me cumprimentou como se nada tivesse acontecido, e eu senti um arrepio na espinha. Eu pedi pro meu amigo sentar ao meu lado só para evitar que esse senhorzinho pudesse, sei lá, inventar de levantar e sentar ali. E por ironia, esse amigo era justamente aquele moço que eu falei no início que estava tentando me paquerar e que eu não estava dando muita bola. Depois disso, eu resolvi nunca mais viajar naquele horário e nunca mais vi aquele senhor. Se eu me arrependi, sinceramente, sim. Eu me arrependi até o meu último fio de cabelo. Hoje eu tenho 40 anos, sou casada, tenho filhos e quando eu olho para trás eu vejo o risco, a imprudência e a irresponsabilidade de uma jovem que não mediu o que estava fazendo. Podia ter sido perigoso. Minha mãe e minhas irmãs morreriam se soubessem. Mas também foi uma história que me ensinou sobre limites, sobre como o mundo não é preto e branco e como aventuras têm preço. Eu nunca havia contado essa história para alguém. Sei que algumas pessoas podem não me entender e me recriminar. Depois de tanto tempo, eu só quis relembrar e compartilhar para saber o que vocês acham. Espero que gostem e espero que me entendam. Olha, P, amiga, eu li isso apavorada. Porque eu jurei no início da história que você ia falar que esse senhorzinho era um fantasma. Que você estava encontrando com esse senhorzinho, conversando com ele no ônibus e que depois você descobriu que ele não estava ali. Eu jurei que era isso. Quando teve esse plot e você contou o que aconteceu, eu fiquei chocada. Mas eu não tô te julgando, tá? Eu acho que o que você fez foi errado, você sabe que foi errado e você não faria de novo, então tá tudo certo. Mas assim, você realmente se colocou numa situação de muito perigo. Porque ainda bem que esse senhorzinho era uma pessoa ok, sabe? Uma pessoa que só tava ali querendo fazer uma troca não muito saudável com uma mulher. Mas sem segundas intenções piores, né? Porque se é uma pessoa que é violenta e que quer fazer coisas ruins de verdade, te machucar e tal, você correu muito risco. Mas realmente, assim, que loucura, amiga. Que loucura que você. Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus, não façam esse tipo de coisa. Não se coloquem nessas situações porque ela deu muita sorte. A P deu muita sorte. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa história toda, mas eu realmente fiquei chocada. Eu segurei até as pérolas, gente, tanto que eu. Na hora que eu li. E para finalizar, a história da Sofia, que na verdade é a história da Sofia e da Mariana, amiga dela. É uma história em conjunto com as duas, sabe? As duas viveram experiências que se unem. Bom, a Sofia contou que ela foi visitar essa amiga Mariana porque a Mariana descobriu que ela não poderia ter filhos. Ela tinha umas questões de saúde e ela tinha descoberto que ela não ia conseguir ter filhos. E ela estava muito triste. Então a Sofia foi na casa dela almoçar para as duas conversarem e ela dá um apoio para a amiga, para Mariana. Tava tudo tranquilo, elas ficaram depois conversando depois do almoço ali. E aí, em certo momento da conversa, a Mariana falou que ia até o banheiro. Levantou e foi. E tava só as duas na casa, porque a Mariana morava com o namorado e o namorado não estava em casa nesse momento. Bom, a Sofia falou que ficou ali sentada na sala mexendo no celular, quando de repente ela escutou um barulho vindo do corredor e ela virou assim para olhar. E ela viu uma senhorinha idosa, ela falou que a senhorinha tinha cabelo branco, era bonitinha, tinha olho verde igual o da Mariana, da amiga. E ela estava só parada ali no corredor. A Sofia foi e cumprimentou a senhorinha e a senhorinha falou com ela que era a avó da Mariana, que estava ali porque as duas iam viajar, e virou para ela e falou: só não conta para Mariana que eu tô aqui não, porque a gente só vai viajar mais tarde. A Sofia falou que achou muito esquisito aquilo, porque como assim não conta pra Mariana que eu tô aqui? Mas ela falou, tá, tudo bem. E aí essa senhorinha, tipo, entrou pra dentro da casa e sumiu. A Sofia falou que achou toda a situação muito esquisita, mas não tinha muito o que fazer, né? Ela simplesmente ficou esperando a Sofia voltar. A Sofia ficou esperando a Mariana voltar. A Mariana voltou do banheiro, as duas terminaram a conversa. A Sofia pegou as coisas dela e foi embora. Depois disso, a Sofia foi fazer as coisas dela da vida dela, foi trabalhar, enfim, foi pra casa. E à noite, ela tava dormindo e o telefone dela começa a tocar. Ela olhou, era um número desconhecido. E quando ela atendeu, era o namorado da Mariana. E o namorado da Mariana perguntou pra ela: ô Sofia, você foi lá em casa hoje? Você notou alguma coisa estranha na Mariana?
E ela falou, não notei nada. Ela estava bem, estava normal. Por quê? O que aconteceu? E ele falou que depois que a Sofia tinha ido embora da casa dela, a Mariana começou a se sentir mal e esse mal-estar foi piorando. Em certo ponto do dia, ela sentiu umas pontadas muito fortes no coração e aí ela passou mal mesmo, desmaiou, enfim, teve que chamar a SAMU, foi para o hospital e ela teve uma parada cardiorrespiratória. E que ela estava internada, estava sedada, enfim, foi um choque para a Sofia. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Aliás, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, nem os médicos, nem nada. Mas a Mariana estava internada. Bom, depois que passou esse susto todo de saúde, a Mariana conseguiu se reerguer, começou a melhorar, ficou melhor, né? A Sofia foi visitar ela e aí a Mariana contou para a Sofia que enquanto ela estava sedada, ela não estava em coma, mas ela ficou sedada há um tempo, ela ficou tendo sonhos com a avó dela. E que em certo momento desse sonho, a avó virou para a Mariana e falou: eu vim te buscar, mas a sua amiga não deixou eu te levar embora comigo. E aí ela contou isso para a Sofia. E foi aí que a Sofia foi e falou: pois é, eu vi sua avó lá na sua casa aquele dia e tal. E aí a Mariana falou: peraí, Sofia, como assim você viu minha avó lá em casa? Ela falou: na hora que você foi no banheiro, a sua avó tava no corredor, mas ela pediu pra não contar que ela tava ali, que ela ia te fazer uma surpresa, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem, mas eu não te falei nada, porque ela pediu e tal. E aí a Mariana falou: Sofia, não tem como você ter visto a minha avó, porque minha avó faleceu em 2018. E aí a Mariana contou para a Sofia uma história que deixa toda essa história muito mais assustadora. A Mariana contou a seguinte história para a Sofia, eu vou ler agora para vocês a história. A minha avó era uma mulher muito religiosa. Toda noite ela sempre acendia uma vela, apagava a luz do quarto e orava com seu terço branco nas mãos. Nos momentos que ela estava orando, a casa sempre ficava em silêncio, como se eu ou minha mãe não quiséssemos atrapalhar a sua preciosa rotina. Em 2018, a minha avó veio a adoecer, foi internada no hospital em 26/12. Como era logo depois do Natal e estávamos de férias, eu e minha mãe sempre ficávamos com ela. Dia 28/12, minha mãe precisou ir para casa e eu fiquei no hospital com a minha avó. Minha avó se chamava Dona Cora. Ela estava jantando enquanto eu mexia no celular. Os olhos dela estavam fixos à frente, como se ela estivesse com um pensamento longe. Ela virou para mim do nada e pude ver o seu olhar vazio. Então ela me disse a seguinte frase: Mari, quando a avó for embora, não fica triste não. Eu vou voltar para ficar com você, e se eu não voltar, eu te levo comigo. Ela deu uma risada como se estivesse brincando comigo. Mais tarde naquela mesma noite, eu fui andar pelo hospital à procura de água. Virei um corredor e alguns enfermeiros passaram correndo por mim. Eu finalmente achei a água, peguei e quando estava voltando para o quarto da minha avó, os corredores começaram a ficar incrivelmente mais escuros e eu jurei escutar ela chamando pelo meu nome. Quando cheguei perto do quarto, os enfermeiros estavam tentando reanimar a minha avó. Ela faleceu na madrugada do dia 29/12 de 2018, às 1h06 da manhã, com seu terço branco nas mãos. E aí agora, sabendo desse horário, deixa eu contar uma coisa para vocês. O namorado da Mariana contou para Sofia que naquele dia ele tinha chegado de viagem, ele tinha viajado a trabalho, então ele chegou por volta de 1h da manhã em casa. Ele entrou em casa às 1h06 e ele falou que ele entrou na cozinha, ele lembra de ver o horário no relógio da cozinha, e a Mariana estava parada na cozinha. Ele falou que falou com ela, tipo, oi amor, e aí, o que você está fazendo acordada? E ela não respondeu. E de repente ela só virou para ele e falou que estava passando muito mal. 1h20 ela teve a parada cardiorrespiratória. Então assim, foi no mesmo horário que a avó dela faleceu. O que deixa tudo muito mais bizarro. Mas enfim, a Mariana conseguiu se recuperar, ela ficou bem. E no dia que a Sofia estava me escrevendo essa história, ela, aliás, decidiu contar essa história para mim, porque nesse dia, uns 20 minutos antes dela começar a digitar essa história, o celular dela tinha tocado, era a Mariana, e quando ela atendeu, a Mariana estava chorando, contando para ela que tinha feito um teste de gravidez e tinha descoberto que ela estava grávida. Apesar de todas as previsões médicas de que ela nunca poderia engravidar e que ela não ia conseguir engravidar, ela milagrosamente conseguiu. Então, foi uma coisa muito incrível. E a Sofia decidiu contar essa história porque foi uma história que marcou muito as duas. Que foi uma loucura, assim, foi uma coisa muito, muito real e muito assustadora de ter vivido, porque foi muito real. Enfim.
Chegamos ao final de mais um Medo em Companhia, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma história, alguma coisa que aconteceu com você que você gostaria de ver contada aqui por mim, manda sua história para o medoencia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e ela pode ser selecionada e passar aqui no Medo em Companhia. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de deixar seu comentário, porque isso ajuda demais o meu trabalho. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Eu amo vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Beijos!